Graça e paz, amados. Uma boa noite para você. Começamos aqui hoje mais uma transmissão ao vivo sobre a palavra de Deus. E vamos falar nesta noite sobre Nínive, a cidade resgatada, cidade do pecado, mas que fora resgatada por Deus depois da pregação do profeta Jonas. O livro de Jonas conta a história de Nínive, quando Deus ordenou que ele saísse a apregoar que dentro de 40 dias aproximadamente Deus destruiria a cidade por causa do pecado nela instalado. Jonas, o seu nome vem do hebraico Ioná, ou que se traduz rola, um pássaro. Seu pai, Amitai, significa verdade do Senhor. Jonas era natural de Gat-Hefer, uma cidade localizada no território da tribo de Zebulon, segundo está escrito em Josué 19:13. Esses detalhes mencionados no livro de Reis é prova de que se tratava de uma pessoa verdadeira, legítima, e não mitológica, como algumas pessoas gostam de assegurar, afirmando que o livro de Jonas era apenas uma mitologia. Jonas teria ministrado como servo do Senhor, como profeta, no início do reinado do rei Jeroboão, no ano 750 a 790 a.C., ou mesmo durante a geração precedente, entre os anos 800 a 780 a.C., tendo profetizado no início a restauração da terra de Israel para as suas antigas fronteiras, através dos esforços do rei Jeroboão II. Ele se tornou notável por causa do cumprimento desta profecia alvissareira ainda durante a sua vida. Geralmente, quando um profeta faz uma revelação, entrega uma profecia de algo que vai acontecer, e aquilo acontece, então ele passa a ser reconhecido por aquele povo. O livro de Jonas foi escrito entre os anos 500 e 400 a.C., ou seja, muitos anos depois dos acontecimentos decorridos daquela cidade. Descrevendo eventos de centenas de anos antes do reinado do rei hebreu Jeroboão II. Como já dissemos, o pai de Jonas era Amitai. Amitai, em hebraico, significa minha verdade, ou verdade, ou pura verdade. Amitai é um personagem bíblico, profeta, assim como Jonas também foi nativo de Gat-Hefer. A palavra do Senhor veio a Jonas, capítulo 3, versículos 1 a 10, vamos ler para darmos embasamento àquilo que vamos tratar nesta noite. Veio a palavra do Senhor a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande. Segundo o capítulo 3, versículo 3, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Um homem 3 dias a pé para percorrer esta cidade. Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em um dia em Deus. Eles então separaram um dia, proclamaram jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco e colocaram cinzas sobre as suas cabeças. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive,
Ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres: não é permitido homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, não comam, não bebam, cubram-se de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os seus maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Tendo em vista que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu, como tinha ameaçado. Nínive significa cidade bela e adorável. Nínive era a capital da nação assíria, fundada por Nimrod. Aparece pela primeira vez na Bíblia em Gênesis capítulo 10, 11, por ocasião da Torre de Babel, quando o povo foi disperso, edificaram então a cidade de Nínive. Era a maior cidade do mundo em seu tempo, com cerca de 120 mil habitantes. Tão grande que era preciso 3 dias para percorrê-la, conforme já lemos em Jonas 3:3. A arqueologia moderna comprovou a sua dimensão. Nínive foi edificada logo após a dispersão do povo e era uma cidade excessivamente grande, da região da Mesopotâmia, com 7,5 quilômetros de extensão. Como é chamada no livro de Jonas, Nínive jazia na margem oriental do rio Tigre, na antiga Assíria. Nínive era um grande amontoado de vários vilarejos ao longo das margens das barrancas do rio Tigre, onde atualmente existe hoje a cidade muito moderna chamada de Mossul, no estado de Ninawa, no Iraque. Uma cidade principal e a última capital do reino assírio. Geograficamente, Nínive estava localizada a leste do setentrional do Tigre e distante aproximadamente 960 quilômetros de Israel. Uma cidade de 3 meses nos tempos antigos. Religiosamente, a Síria tinha um povo idólatra e politeísta. O livro de Jonas retrata Nínive como uma grande cidade, cruel, merecedora da destruição. Nínive era uma cidade muito procurada, muito visitada, porque era a capital e, então, por isso, muitas pessoas iam àquelas cidades para fazer suas compras, suas orações, suas adorações, e por ser uma cidade politeísta, abrigava certamente vários templos de diversos deuses. O livro de Jonas retrata Nínive como uma cidade cruel, merecedora da destruição. Nínive era uma capital florescente do Império Assírio, segundo Reis 19:36. E foi ostensivamente a casa do rei Senaqueribe, rei da Síria, durante o reinado bíblico do rei Ezequias e da carreira profética de Isaías. Enquanto Ezequias reinava em Israel, Senaqueribe era o rei assírio e, portanto, morador da capital, a cidade de Nínive. Os assírios foram também guerreiros violentos e cruéis. Eram ferozes inimigos de Israel. Não seria, portanto, de admirar que Jonas, temeroso, procurasse se esquivar da ordem que havia recebido lá nos primeiros capítulos de Jonas. Segundo a história, os ninivitas haviam matado a família real da cidade de Nínive e o pai de Jonas. Mas Jonas tinha ainda um motivo muito mais forte para deixar de cumprir a ordem de Deus e desobedecer ao Senhor, tentando fugir da sua terra.
Lá nos primeiros capítulos encontramos que Jonas tentou fugir para Jope, sair do mandado de Deus e ir para outra cidade para não cumprir a mensagem ou não entregar a palavra de Deus aos ninivitas. Mas sabemos de grandes acontecimentos e posteriormente vamos fazer um estudo sistemático do livro de Jonas e relatar então os fatos. Mas hoje vamos nos ater apenas a isso. Como Jonas explicou mais tarde no seu próprio livro, a sua decisão foi que, conhecendo Deus como servo e profeta, sabendo que Deus era compassivo, misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que se arrependia do mal, ele então se antecipava mediante a sua denúncia e aviso do que lhes iria acontecer. Os ninivitas iriam se converter do seu mau caminho. Jonas era muito conhecido por todas as nações. Nínive conhecia a história de Jonas. E ele sabia que o Senhor, em consequência da sua longanimidade, benignidade e misericórdia, se arrependeria e salvaria a cidade de Nínive, não os castigando, não destruindo a cidade, como ele havia feito com Sodoma e Gomorra. Para Jonas, além de ser um povo idólatra e pecaminoso, os ninivitas eram inimigos dele e do seu povo, os israelitas. Como homem fiel ao Senhor, israelita, patriota, Jonas os odiava e não queria que obtivessem perdão da parte do Senhor. Também era outro motivo. Segundo a história, haviam matado o seu pai, haviam matado a família real, então era um povo pecador, que tinha prazer no pecado. E Jonas então temia que Deus agisse com misericórdia, que a sua profecia não se cumprisse, como realmente não se cumpriu, e depois ele poderia se passar como um profeta falso, que teria dito algo que não era da parte de Deus. Para se esquivar, Jonas então se levantou logo como se lhe fora comandado, mas foi em direção oposta, tentando fugir para Jope. E ali embarcou num navio que se destinava a Tarsis, na Espanha, no Ocidente. Ele sairia do Oriente para o Ocidente para fugir da ordem de Deus que o havia mandado pregar a palavra. Mas sabemos, amados, que Deus sempre busca uma solução de resgate. Deus havia dito a Jonas: vai e pregue a cidade de Nínive, que o seu pecado tem ardido as minhas narinas e eu vou destruir aquela cidade se eles não se arrependerem. Como Deus havia colocado aquele pormenor, que nós poderíamos dizer entre vírgulas ou entre parênteses: caso não se arrependam, destruirei aquela cidade. Então Jonas teve medo. Jonas entrou na cidade posteriormente, como sabemos a história. O navio passou por uma tempestade muito grande, um maremoto começou a acontecer, e os homens lançaram sortes, idólatras que eram, mas eles temiam a todos os deuses, inclusive o Deus de Israel. Eles sabiam que poderia ele fazer realmente alguma coisa. Eles então lançaram sorte e caiu sobre Jonas. E Jonas então contou a sua história e eles viram que Jonas estava fugindo de uma ordem divina. Os ninivitas, quando Jonas entrou na cidade, proclamaram jejum. E todos eles, do menor ao maior, vestiram-se de saco e cinza. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto, vestiu-se de saco e cinza e publicou um decreto para que todos também fizessem a mesma coisa. Observamos, amados, que Jonas pregou, gerou ali um temor no meio daquele povo. Eles sabiam que uma grande tormenta viria sobre a cidade, um grande mal sobreviria sobre aquele povo, destruiria Deus aquela cidade,
Então eles tiveram temor, espanto e se arrependeram, se humilharam no pó e na cinza. A mesma coisa que Abraão tinha feito quando Deus falou a Abraão que ia destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, onde seu irmão e seu sobrinho, com a família, moravam. Abraão então disse: Senhor, eu me atrevo a falar com o Senhor. Eu que sou pó, me arrependo no pó e na cinza. Amados, o que estamos esperando para a nossa nação? O que estamos esperando para os dias que se sucedem? Eu não quero de maneira nenhuma me colocar como profeta do acontecido, ou querer dizer ou definir que Deus vai destruir o Brasil, o Estado, a nossa cidade, Estados Unidos, China, Coreia, seja o que for. Não sou louco de dizer isso. Mas uma coisa eu tenho para te dizer nesta noite: Deus está nos provando de maneira a nós compreendermos que só Ele pode resgatar a humanidade, só Ele pode livrar o homem do pecado, só Ele pode perdoar o homem, apesar de vivermos no pecado e distanciados de Deus. E todo este mal que nos sobrevém agora, e que afeta toda a nação, e que tem prejudicado países, matando pessoas, Deus está atento às nossas orações, atento às nossas necessidades. Os Estados Unidos proclamaram um dia de jejum e oração em favor do povo, para que Deus tenha misericórdia, abençoe e restaure a saúde e dê imunidade a todos, para que não haja mais sofrimento e morte. O nosso presidente também proclamou o próximo domingo, amanhã, dia 5/4, como Dia Nacional de Jejum e Oração em favor da nossa nação. Queridos, quando um líder, quando um chefe de Estado faz isso é maravilhoso. Jamais na história da nossa nação tivemos um líder que voltasse-se completamente a Deus e que se colocasse de joelhos perante o Senhor, como ele tem feito dia a dia. Alguns estão o criticando, querendo dizer que ele está querendo mostrar isso para ganhar voto de crentes, para ganhar votos daqueles que gostam de Deus. Queridos, no nosso país, nós temos cerca de 45 milhões de evangélicos, de cristãos, daqueles que creem no Evangelho. O momento é agora. O momento de Deus é agora. Deus não está dizendo que vai destruir a cidade, não. Mas sabemos que mundo afora, todos os líderes, todos os cientistas e médicos estão dizendo que muitas pessoas vão perecer por causa deste maldito vírus. Mas a Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. A Bíblia diz que aquele que serve ao Senhor, aquele que teme ao Senhor, o maligno não lhe toca. Coloque-se diante de Deus, meu amado. Entregue a sua vida, a sua família, os seus familiares, o seu trabalho, o seu emprego, o seu convívio social, todos os seus amigos. Coloque tudo no altar do Senhor. Clame a Deus. Entregue a Ele os seus caminhos, os seus propósitos. Entregue a Ele a sua vida. Confie ao Senhor todos os seus caminhos, as suas obras, os seus pensamentos, os seus projetos, e adore ao Senhor, para que Ele tenha misericórdia de nós e nos dê a sua salvação, o resgate da nossa vida.
o alento para a nossa alma, o socorro para o coração aflito e oprimido. Glorifique ao Senhor, entregue-se a Ele e pare com toda esse pensamento negativo, todo esse pessimismo de achar que tudo está perdido, que nós vamos passar por isso, por aquilo outro. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Entregue ao Senhor os seus caminhos. Confirme a Ele a sua fé e a sua devoção neste momento. Renda o seu coração totalmente ao Senhor e fale com Ele neste momento. Entregue a Ele os seus caminhos. Confie nele. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo Ele fará. Deus tem uma porta aberta, uma solução, uma resposta, uma vitória, uma palavra de promessa para a sua vida nesta noite. Confie em Deus, busque ao Senhor e Ele vai fazer uma grande transformação na sua vida. Aleluia. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar. Entrega o teu caminho ao Senhor. Sei que tu me aceitas como estou. Confia nele. E tudo Ele fará. Preciso do teu ombro. A Bíblia diz: sem mim nada podeis fazer. Entregue-se ao Senhor nesta noite. Reina sobre mim. Eu me rendo a ti. Querido Deus e Pai, nós confiamos as nossas vidas às Tuas mãos nesta noite. Declaramos, Senhor querido, que o Brasil é do Senhor Jesus. Deus amado, apresento em Tuas mãos cada um dos Teus servos que neste momento estão orando ao Senhor. Estão participando conosco deste momento de adoração, que para nós é um culto que prestamos ao Senhor. Sabemos que sem Ti nada podemos fazer, e que em Ti está a resposta, o caminho, a solução para todas as nossas necessidades. Abençoe o Teu povo com paz, abençoe o Teu povo com grande bênção nesta noite, e confirma sobre nós a Tua palavra. Nos dê a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bênção nesta hora, Senhor. Dá-nos uma noite tranquila de sono na Tua presença, um sono reparador, e que o Teu Espírito, nosso Consolador, seja conosco também nesta noite e leve a Ti as nossas orações. Abençoe o Teu povo nesta noite, Senhor, com grande bênção, trazendo cura, trazendo libertação e trazendo salvação àqueles que ainda dependem desta graça, desta misericórdia do Senhor. Oramos a Ti, Te agradecemos e confiamos a Ti estas vidas, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém.